Meus amigos, mais um vídeo citando um desenho da Cartoon Network. A gente nem precisa fazer uma recapitulação do que é esse canal e de como todos os desenhos dele são emblemáticos, porque a gente já fala muito sobre isso aqui. Então, sem mais enrolação, com certeza um dos desenhos mais emblemáticos desse canal é o Incrível Mundo de Gumball, que também dispensa apresentações, e a gente também fala bastante por aqui. Eu sempre amei assistir esse desenho e a maioria das crianças também. Ele sempre foi a receita perfeita para o sucesso, cheio de personagens cativantes, histórias engraçadas, referências à cultura pop e, principalmente, um traço de animação bem fofinho e diferente de alguns outros programas que passavam na emissora. Então tudo sempre foi muito convidativo para os olhares de quem assistia. Só que na época, justamente pela maioria dos espectadores serem crianças, eles não entendiam a complexidade do desenho, e isso ficava mais para os adultos mesmo. A gente só percebeu isso depois de mais velhos, e a partir daí o mundo inteiro se expandiu. O Incrível Mundo de Gumball não é só um desenho animado, ele é um programa extremamente bem feito e criativo, cheio de piadas bem construídas, críticas sociais, mistérios, assuntos sérios sobre a vida. Tudo isso girando em torno de personagens de todo tipo, aventuras que são bem legais de assistir, e te prendem na tela independente da tua idade. Mas uma das mais significativas são justamente os episódios que retratam assuntos complexos da vida, como professores que não dão voz aos alunos, a sociedade e seus problemas, como corporações gigantescas não ligam para os seus funcionários e fazem eles trabalharem além do normal, mas certamente o assunto que é mais retratado e bem construído são as emoções. A série inteira mostra momentos em que todos os personagens têm emoções exageradas e agem de forma impulsiva por conta disso, principalmente o Gumball, que parece ser um personagem bem instável. Ele definitivamente possui isso da sua mãe Nicole, que também tem um temperamento que flutua um pouco. Por mais que ela tente manter a compostura, ela acaba explodindo em um momento ou outro, mostrando como a rotina de mãe e dona de casa é exaustiva pra ela. Falando com honestidade, a família Watterson inteira é assim. Todo mundo é meio animado demais ou nervoso demais. Raramente existe um meio termo. As emoções parecem estar sempre à flor da pele e nunca tão calmas. Até aí, é isso que constrói as tramas da série. Só que, a partir da terceira temporada, a gente percebe que até alguns dos títulos dos episódios retratam especificamente emoções como culpa, amor, raiva, tédio e muitos outros, de formas profundas que fazem a gente refletir bastante. E, meus amigos, é pensando justamente nisso que hoje a gente vai falar sobre dois episódios que retratam muito bem duas emoções opostas, a alegria e a depressão. Vamos começar pelo episódio A Alegria. Eu tenho certeza que vocês devem lembrar dele. Ele tem uma atmosfera mais sombria do que os demais, e bastante gente tinha medo dele quando ele foi lançado. Inclusive, nesse episódio tem uma das aparições daquele palhaço medonho que a gente já fez vídeo aqui no canal. Esse episódio começa com Gumball e Darwin extremamente mal-humorados, e quando o Ricardo percebe, ele decide dar um abraço gigante neles. E esse abraço solta um arco-íris enorme. Isso até parece só um efeitinho que botaram pra demonstrar a alegria e felicidade. Só que não era. Guarda essa informação. Enquanto isso na escola, a senhorita Simil tá passando pelos corredores, sendo implicante com todos os alunos só porque sim, já que esse é o jeitinho dela. Ela só encontra sua felicidade na tristeza alheia, e ela mostra muito bem isso quando vai olhar as câmeras dos corredores. Em cada filmagem que estava acontecendo algo de errado, ela aprovava, como se o desastre alheio fosse o objetivo dos dias dela. Mas enquanto passava pelas câmeras, ela parou quando viu o Gumball e Darwin. Os dois não estavam de mau humor e por algum motivo ficaram pulando de alegria e sorrindo, como se algo tivesse controlando o corpo deles, mesmo sem eles quererem. Como tanta felicidade incomodava a senhorita Simil, ela começou a ficar de olho neles, pra impedir que eles ficassem felizes, assim como ela impede todo mundo de ser feliz. Só que foi na sala de aula que as coisas começaram a ficar estranhas. O Gumball e Darwin começaram a cantar ao invés de falar para se comunicarem. E apesar das tentativas da Simil em fazer eles pararem, eles continuaram, até chegar ao ponto em que não paravam de tossir. E dessa tosse saíam gotículas coloridas, similares ao arco-íris que explodiu tudo quando o Ricardo abraçou os dois. Isso daí, meus amigos, é a alegria. Foi aí que a senhorita Simil ficou desesperada. Ela notou que o Gumball e o Darwin estavam com uma doença que ela chamou de explosão de alegria, e decidiu contar isso pro diretor Brown, que simplesmente não conseguia acreditar em nada. Afinal, a alegria é um sentimento bom e não uma doença. Ela, decidida em provar que estava certa, pegou a câmera do diretor e a cada hora que passava, ela registrava o avanço da doença. Ela levou Gumball e Darwin para a enfermaria, e nos seus registros, ela mostra que a doença evoluiu muito rápido, e agora eles estavam com uma careta horrorosa. A careta horrorosa em questão era essa aqui. Isso aqui tá me lembrando um análogo de horror. Não consigo me lembrar o nome. Eles estavam sorrindo muito, com as pupilas dilatadas. A enfermeira simplesmente não conseguia levar a senhorita Simil a sério, e disse que não se tratava de uma doença, as crianças simplesmente estavam felizes. E tentando provar o seu ponto, a Simil pede pros dois pararem de sorrir, mas independente dos esforços deles, eles não conseguiam. Mesmo assim, a enfermeira não acreditava que eles estavam doentes. Mais tarde naquele dia, a senhorita Simil ainda estava observando eles junto com a enfermeira, que, pra surpresa de zero pessoas, ainda não acreditava nela. Essa dita doença continua
continuou a progredir, deixando os olhos de Gumball e Darwin ainda mais dilatados e brilhantes. E agora eles pareciam estar em estado de êxtase completo, ficaram vidrados, sorrindo sem reagir. E quando a senhorita Simio tentou chamar a atenção deles, eles viram tudo de uma forma mais colorida e psicodélica. Viram a Simio e a enfermeira desse jeito, com voz meio distorcida, e sinceramente eu achei que isso aqui dá uma sensação meio perturbadora, principalmente por causa da distorção na voz. Como eles estavam vendo tudo daquela forma feliz, eles decidiram ir atrás da senhorita Simio para tentar dar um beijinho carinhoso nela, enquanto ela fugia e jogava coisas neles. O que fez a enfermeira ficar mais chocada ainda e dizer que não se trata crianças assim. Por um lado ela estava certa, mas que pessoa chata e negligente. Enfim, a senhorita Simio geralmente é uma pessoa extremamente cruel, e apesar de estar desesperada com a alegria extrema das crianças, puramente porque ela é uma pessoa rabugenta, ela foi a única que notou e se importou de verdade em descobrir o que estava acontecendo, quando a própria profissional de saúde não dava muita bola pro caso. Dava pra entender o porquê, mas ainda assim, a gente sabe que tá algo errado. Enfim, meia hora depois, a senhorita Simio colocou o Gumball e o Darwin de quarentena em macas com aparelhos monitorando os dois. A enfermeira finalmente explodiu e decidiu chamar o Dr. Brown para cuidar do ocorrido. Só que enquanto ela tava fora, as crianças começaram a gargalhar muito e tossir até desmaiarem. E quando isso rolou, o monitor da máquina que tava neles mostrou um arco-íris e uma musiquinha feliz. A Simio tava certa esse tempo todo, e quando o Dr. Brown chegou pra ver o que tava acontecendo, Gumball e Darwin se levantaram das macas, atacaram o Dr. Brown, que ficou infectado, e saiu infectando todo mundo também. Bem como zumbis mesmo. A senhorita Simio conseguiu fugir, só que a doença se espalhou pela escola inteira em um piscar de olhos. E a antes colorida Elmore virou um lugar sombrio e mais colorida. Elmore virou um lugar perigoso. Ao perceber o avanço da doença, ela saiu quebrando a sala onde ela se escondeu, até que ela acaba derrubando um gravador de música que tocava uma canção triste. O Dr. Brown tava quase conseguindo entrar na sala para atacar ela, só que ao ouvir a música, ele recobrou a consciência e começou a chorar e saiu correndo. Isso porque a música era muito triste. Nisso, a Simio descobriu que a música era a cura para a doença e só tinha uma missão: levar o gravador de música até a sala que controlava os alto-falantes da escola, para ela tocar no microfone e curar todo mundo. Agora tu pensa o quão triste essa música tem que ser pra conseguir roubar a brisa de geral que tava alegre. Pra passar pelo zumbi sem ser atacada, ela só tinha uma escolha: sorrir. E isso funcionou por um tempo, só que a personalidade ranzinza dela falou mais alto, e ao ver o João Banana com a casca aberta, ela acabou gritando e ficando brava, porque ele não estava se vestindo direito nos corredores. Nisso, todos os infectados perceberam que ela não era um infectado e foram atrás dela. E quando ela finalmente chegou na sala que controlava os alto-falantes para tocar a música, o Gumball e o Darwin apareceram atrás dela e a atacaram. Nos seus últimos momentos de consciência, ela ligou a câmera e registrou que quem encontrasse aquela gravação deveria tocar a música para curar todo mundo. E é assim que o episódio acaba. É engraçado porque esse episódio não tem um final feliz, mas como assim não tem um final feliz? Porque tá todo mundo infectado com a felicidade. Mas tá todo mundo infectado ainda assim, isso é um final feliz? Eu não sei dizer. O único que não estava infectado na escola era o Dr. Brown, e muito provavelmente foi ele que conseguiu tocar a música e salvar todo mundo. Isso já explica também o porquê que tudo voltou ao normal nos próximos episódios. Agora, a gente vai falar sobre o episódio que mostra justamente o sentimento contrário. E esse episódio se chama A Depressão. Ele já começa com os Watterson batendo com muita força na porta do Gumball, cada um exigindo coisas diferentes dele que ele prometeu fazer, mas decidiram que iam cobrar todas no mesmo dia. Gumball só grita um não. A família entra no quarto dele e pergunta o que aconteceu, e ele diz que está muito mal-humorado. Eles tentam ajudar e confortar ele, mas ele ficou tão sobrecarregado que explodiu e gritou desejando que todos no mundo fossem embora e deixassem ele em paz. O que ele não esperava é que todos de fato sumissem. No início ele achou que era uma brincadeira deles, mas logo percebeu que não. De fato todo mundo sumiu. Inicialmente eles choram, e esse lado mal-humorado é representado por um rosto distorcido. A partir daí, Gumball começa a brincar extravasando seu mau humor. Ele pisa em brinquedos e joga eles na privada, mas acaba decidindo que ficar mal-humorado é chato e ele precisava fazer algo para ficar feliz. Ele opta por assistir a TV, mas em cada canal que ele passava, algum desastre acontecia no mundo. Apareciam propagandas negativas e simplesmente não tinha nada de bom, o que deixou ele mais mal-humorado ainda. Aí ele partiu para a segunda opção, cantar uma música. A música inicia de uma forma positiva, falando sobre coisas boas da vida e como é bom viver, mas logo ela vira uma coisa extremamente negativa. Gumball começa a ver defeito em absolutamente tudo ao redor dele. Tudo parece negativo, tudo parece errado, e ele deixa esse sentimento consumir ele, dizendo que ele estava cansado e não aguentava mais, que a vida era muito ruim. Ele tentou cozinhar para ver se as coisas melhoravam, e quando ele foi se servir,
vir serviu 5 pratos, como se a família dele ainda estivesse ali. Ele sentiu falta da família por um instante, mas logo começou a imitar cada um deles na mesa. Cada parte deles que incomodava muito ele. Isso só deixou ele mais mal-humorado ainda, e aí ele saiu de casa. Ele não via graça em estar de mau humor se ninguém estivesse por perto para ver isso, e começou a se bater enquanto anda pela cidade, extravasando suas frustrações. Ele percebe que não foi só sua família que sumiu. A cidade inteira tinha desaparecido. Não tinha uma alma viva sequer nas ruas e nos estabelecimentos. Ele começa a ficar desesperado com isso, mas seu lado mal-humorado começa a tomar o controle mais ainda, dizendo o quanto ele não liga pra ninguém e o quanto ele odeia tudo. Gumball começa a ter um conflito consigo mesmo, porque ele sabe que ele normalmente nunca diria coisas tão cruéis que não condizem com o que ele realmente pensa. Foi uma batalha interna muito grande, até que seu lado mal-humorado vence e do nada Gumball percebe uma névoa escura vindo atrás dele tomando conta da cidade. A escuridão chegou e tomou conta dele. Ele se deparou em um limbo, um lugar todo preto onde ele estava sozinho, sem saber o que aconteceu. Mas ele percebe que tem um sofá ali, um sofá que ele não enxerga. E aí ele percebe que ainda estava em casa, e a escuridão estava só na cabeça dele. Ele começa a lembrar das coisas que o pai dele falou para animar ele, e assim a escuridão se dissipou. No final das contas, em momento algum as pessoas sumiram. Elas continuaram ali, e ele acabou passando bastante vergonha. Vergonha essa que a família decidiu não falar para ele, justamente porque tudo aquilo estava na cabeça dele, e ele estava agindo daquela forma o episódio todo enquanto as pessoas de fato estavam assistindo. Mas graças ao apoio familiar e às coisas que o pai dele disse para animar ele voltou a ver tudo como era antes. E é assim, meus amigos, que termina o episódio A Depressão. Algumas pontas ficaram soltas, então vamos lá. Nós escolhemos esses 2 episódios justamente por se tratarem de 2 sentimentos totalmente opostos, a alegria e a tristeza. Nesse caso, uma tristeza tão grande que virou uma depressão. O que esses episódios têm em comum? Bom, ter sentimentos é algo natural do ser humano, mas quando são muito exagerados e a gente deixa tomarem conta da gente, podem ser extremamente prejudiciais e distorcer a realidade, até mesmo se esse sentimento for a alegria. Mas como um sentimento tão bom como a alegria pode ser ruim? Quando estamos muito felizes, não existe tempo ruim. Parece que as cores do mundo ficam mais vivas, os cheiros mais fortes e a gente não consegue nem lembrar das coisas ruins, porque aquele momento em específico ofusca todos os problemas. E isso não é bom, justamente porque a gente não consegue notar certos perigos. Não conseguimos ponderar sobre escolhas difíceis. Não conseguimos levar as coisas a sério bastante, porque parece que mais nada vai abalar a gente. E isso pode levar a várias situações inconsequentes e até perigosas. A gente até perde um pouco do senso crítico e tomamos decisões impulsivas. Parece que de repente tudo vai dar certo, que mais nada de ruim vai acontecer. E é como se tanta felicidade cegasse a gente. E isso é muito bem mostrado no episódio A Alegria. Claro, esse episódio todo foi feito para ser algo mais assustador, referenciando o apocalipse zumbi de uma felicidade contagiante. Mas o que mostra é justamente tanta felicidade que acaba cegando a gente. É algo eufórico que a gente não consegue controlar, o que faz bastante sentido, porque esse episódio, apesar de se tratar de um sentimento bom, pende para um lado sombrio se a gente não deixar um pouco do nosso lado negativo equilibrar as coisas. Uma coisa que esse episódio em específico me fez lembrar muito é do estado de mania. O estado de mania é uma mudança de humor que acontece de forma repentina e acontece principalmente no transtorno de bipolaridade, e também acontece em muitos outros casos. Do nada, a pessoa fica eufórica, cheia de energia, sente uma sensação de poder enorme, a autoestima aumenta e a pessoa faz várias decisões impulsivas. Parece que tudo fica mais acelerado e é como se a pessoa estivesse sendo controlada e não visse as coisas como são. O estado de mania também causa irritabilidade e as pupilas ficam dilatadas, bem parecido com o que acontece nesse episódio. No caso da depressão, a coisa é um pouquinho diferente. Sentir tristeza é algo natural e eu considero uma coisa boa se for no nível normal e saudável, porque apesar de ruim, ela faz a gente ter momentos de reflexão, melhora nosso julgamento e empatia, mas quando toma conta da gente, ela vira depressão. A depressão é uma doença que literalmente ceifa vidas, e quando ela toma conta, parece que caiu um caminhão em cima da gente. Nada faz sentido, ninguém faz sentido, ficamos irritados com pessoas que amamos, não conseguimos ver o lado bom de nada e é uma dor tão forte que não deixa a gente nem levantar da cama. Os motivos que levam a uma depressão podem ser externos, dos menores aos maiores, e nenhum deve ser negligenciado. No caso do episódio A Depressão, o que deixou o Gumball mal foi o fato da família sobrecarregar ele. Apesar de o amarem, eles exigiam demais dele a toda hora. E momentos de estresse, principalmente nas crianças, podem fazer elas entrarem em um estado mental péssimo. E quase ninguém nota ou leva a sério, simplesmente por se tratarem de crianças. Se elas tentam dizer o que sentem, os adultos levam como uma brincadeira. A família do Gumball até tentou ajudar ele, mas tanta sobrecarga não deixou ele ver o lado bom nisso, chegando ao ponto extremo de desejar que todo mundo sumisse. Isso não era a vontade real dele, era a depressão falando mais alto. E ele tenta lutar contra isso, assim como muitas pessoas
pessoas. A depressão, assim como a alegria em excesso, é um véu. Gumball não percebeu que existiam pessoas ao redor dele porque ele estava perdido dentro de si. Quando estamos em depressão, a gente não consegue ver nada na nossa frente. Muitas vezes, lá no fundo, ainda temos esperança, vontade de tentar, uma garra que vem de algum lugar de dentro da gente. Um lugar que a gente nem sabe onde é, e infelizmente muitas pessoas não conseguem encontrar. Uma coisa que foi a mais significativa no episódio A Depressão é quando o Gumball sai de casa e começa a bater nele mesmo por frustração e raiva, descontando toda aquela dor em si mesmo, até pensar que não faz sentido ficar de mau humor se não tem ninguém pra ver. Além da obviedade do paralelo na vida real que poderíamos fazer com a cena dele se batendo, e não vamos porque é muito pesado, Gumball frisa que não tem graça em ficar assim se ninguém está ali. A depressão é algo que grita pra você enquanto você tenta gritar de volta, mas muitas vezes a voz acaba sendo abafada pelas vozes dos pensamentos distorcidos. E tudo que você quer é só ser ouvido por outra pessoa, que não está ouvindo a gritaria da sua cabeça, mas que consegue te ouvir. Um ato simples como ter uma pessoa de confiança para te ouvir, para te notar, para abraçar a sua tristeza com você, faz toda a diferença. E era justamente o que Gumball queria naquele momento. E na verdade, ele teve, só não se lembrava. E quando a névoa escura tomou conta, ele lembrou de quem estava do lado dele e pelo que valia a pena viver. E finalmente enxergou todos que estavam ao seu lado esse tempo todo. E eu realmente espero que qualquer um de vocês que esteja passando por isso consiga encontrar alguém, uma luz ou alguma coisa que você ame fazer ao ponto de querer viver. Tentem se prender em alguma coisa, por mais pequena que seja. Pode até ser um animalzinho, mas nunca se esqueçam. Seu alguém, sua luz, pode ser sua família ou seus amigos. Sempre vai ter alguém nesse mundão para te ajudar. Mas por favor, procurem um profissional. Qualquer pessoa de confiança pode ser uma luz. Não existe vergonha em pedir ajuda, em assumir que tem algo de errado e até tomar remédios receitados se for necessário. Só não deixe essa névoa te perseguir. Sentimentos são importantes. Alegria, tristeza, depressão, raiva e até ansiedade. Só que quando a gente não deixa as emoções controlarem a gente, notamos que os sentimentos são o que fazem nós sermos nós mesmos. E a gente só não pode deixar eles falarem mais alto. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E lembre-se, se sentirmos, é porque estamos vivos. E viver é bom. O meu nome é Estelmi e tchau.